Olá, boa noite. Ingrid, boa noite. E eu vou continuar brigando com este ring light e o óculos, né? Vou tirar o óculos um pouquinho. Daqui a pouco eu coloco, só pra gente não brigar aqui com essa luz. Tudo bem por aí? E hoje é uma live especial, uma noite especial. Espero que vocês aproveitem, porque o conteúdo é fascinante, fascinante. E é para a vida inteira. Vamos aguardando um pouquinho mais. Vamos lá, vamos lá. Alguém aqui assistiu a live da semana passada? Vocês assistiram? Vocês fizeram as contas de que setênios vocês estão? E do que que esse setênio está dizendo para vocês? Fala para mim, se alguém fez as contas. Quem fez as contas? De que setênio você tá? Bora, bora, gente, começar. Ingrid, você fez os setênios? Você viu que setênios você está? Você fez as contas? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou começar recapitulando, rapidão, tá? Vou dar uma passada geral aqui. Como a gente tá dentro do mesmo tema, então eu vou começar. Vou deixar meu óculos aqui, que se precisar eu pego. Bom, vamos lá. Setênios, de 0 a 7 anos de idade. É a fase que a criança está sob a ressonância da mãe, da mamãe, né? E o que a mamãe tem que fazer? A mamãe tem que ensinar, a mamãe tem que nomear os sentimentos. Essa criança, ela tem que saber conhecer os sentimentos e nomear esses sentimentos. Porque quando ela passa para o segundo setênio, que é dos 14 aos 15, praticamente 14, 14 e meio, 15, se ela entendeu e ela consegue reconhecer os sentimentos e aprendeu sobre os sentimentos dela, ela vai saber reconhecer os sentimentos no outro. Isso causa empatia. Vamos dizer que é um futuro marido que vai aprender a respeitar a esposa, porque ele aprendeu direitinho como funciona isso. É aquele colega que vai respeitar os amigos, entende? Porque ele aprendeu o que é cada sentimento. Então, quando ele estiver perto de alguém que tiver com algum sentimento que ele conhece, ele vai saber como lidar com isso muito bem, certo? Vamos lá. E tudo que acontecer com essa criança de 0 a 7, ela está sob a ressonância da mãe. De uma dorzinha de garganta a uma doença grave, ela está sob a ressonância da mamãe, certo? De 7 a 14. De 7 a 14 está sob a ressonância do pai. Eu acho melhor, eu vou ter que colocar esse óculos aqui. Não, é só melhor, minhas anotações estão aqui. De 7 a 14, ela está sob a ressonância do pai. Olivia, seja muito bem-vinda. Eu não sei se esse é seu nome, porque é Olivia Palito Aromas. Mas deve ser Olivia, seja bem-vinda. Então, vamos lá. De 0 a 7 anos, a criança está sob a ressonância da mãe. Tudo que acontecer com essa criança, ela está ressonando as emoções, a energia da mãe. De 7 a 14, gente, eu só tô fazendo uma retrospectiva da semana passada para eu poder entrar no tema de hoje, tá bom?
Gisele, seja bem-vinda. Gente, eu preciso pôr o óculos, porque senão não dá, né? É Gisele, isso mesmo. Andrade Semijoia, seja muito bem-vinda. Então, de 7 a 14 anos, essa criança está sob a ressonância do pai. Vou pôr aqui, porque senão fica fazendo reflexo, atrapalha vocês. Carla, seja bem-vinda, Carla. Então, ela está sob a ressonância do pai. Então, é a fase que a criança, esse pré-adolescente, ele já vai para o mundo. Então, ele vai para o social, ele vai socializar. Então, ele precisa ter essa base, que é a mãe que tem que dar, que é nomeando os sentimentos. O que é raiva, o que é medo, o que é frustração, o que é ciúme, o que é saudade. Esses sentimentos básicos que a gente vai a vida fora levando com a gente e sentindo, né? A criança tem que conhecer esses sentimentos, saber nomear esses sentimentos de 0 a 7 anos, certo? Dos 7 aos 14, ela já vai levar esse conhecimento. Então, o que ela aprendeu com a mãe? O acolhimento, né? O cuidado, o amor, né? Aquela coisa intrínseca que é de mãe e filho. E ela vai para o mundo, para os 14, porque o pai joga para a vida, lembra? O pai joga para a vida. Gente, isso tudo repercute na vida da gente, na vida adulta. Quando o adulto vai para o trabalho, quando o adulto vai buscar um trabalho na vida, quando o adulto se casa, né? Quando ele busca uma companheira, um companheiro, todos esses aprendizados dos 7 aos 14, isso repercute e influencia muito na vida de adulto, certo? Devido à importância, por isso a importância de até a gente saber disso, né? Se alguém aqui tiver filho pequeno, quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Nessa idade, tá bom? E se não tiver, também pode fazer, se tiver alguma curiosidade, certo? Eliana, seja bem-vinda, minha linda. Então, de 14 a 21, esse adolescente, ele tem que conhecer Deus de alguma forma. Deus. Então, esse é o primeiro ciclo, é o ciclo biológico da teoria dos setênios. Qual é a nossa base? É mãe, pai e Deus. Olha que coisa fantástica, é o tripé. É o que sustenta a nossa vida. É o ciclo biológico. Mãe, de 0 a 7, pai, de 7 a 14, 14,5, e de 14,5 aos 21, Deus, certo? Vamos lá. Com 21 é quando essa pessoa tem que deixar a mochilinha dela, deixar os BOs dela com os pais, as revoltas, aquelas coisas, e ir pra vida, né? Gente, a teoria dos setênios é o que você deve ser, é o que você deve fazer, é o caminho que você deve seguir, não é o que você é, né? E não é o que você faz, né? Geralmente a gente às vezes troca, né? Um setênio pelo outro, às vezes a gente adianta um pouco, mas enfim, a gente se encontra ali na frente, a gente vai encontrando a nossa rota. Porque se vocês forem pensar, a vida de todo mundo é baseada mais ou menos naquilo. Você é criança, você cresce, você faz catecismo, dependendo da religião ou não, enfim. Mas tem um modus operandi, né? Tem um caminho a ser seguido, uma rota, né? Que parece que a gente tem que ir mesmo. Aí você casa ou tem filho, ou inverte a situação, tem filho, depois casa ou não casa, enfim. Mas existe esse roteiro pré-estabelecido que todo mundo passa por ele. E é exatamente isso que os setênios vem te falar. Os setênios existe como uma rota que nos foi deixada por grandes avatares, né? Quiçá Jesus, né? Que dirá Jesus. Então, por Hermes Trismegistus, depois por Pitágoras, como eu falei na live passada, a importância do conhecimento desses avatares, desses grandes avatares que deixaram na nossa vida. E, por fim, foi a antroposofia que validou cientificamente a teoria dos setênios, encaixando isso na nossa vida, né? E o que eu tô falando aqui são várias partes da... Se você for procurar antroposofia, a antroposofia estuda a evolução humana espiritual, tá? Mas eu tive outros conhecimentos, porque eu fui buscar outras informações a respeito dos setênios, principalmente sobre a metafísica da saúde, né? Que é a linguagem do corpo, que são as doenças, né? Bom, enfim. E aí,
21 anos. Aí 28 anos. Quando você chega com 28 anos, né? E lembrando, lembra? 7 anos, 7 é o número da totalidade, da espiritualidade. 15 anos, 14 anos, 14, 1 mais 4, 5. É o número da mudança. É quando essa criança, o adolescente sai da ressonância do pai e ele começa a ir para a vida para ser quem ele veio para ser. Né? Então, por isso que a gente fala que os adolescentes, os aborrecentes, né? Eles despirocam se eles não tiveram uma boa base de mãe e uma boa base de pai. E talvez se não conheceram Deus, que é uma terceira chance, né? Marisa, seja bem-vinda. Quem mais tá aqui? Ivan Franco. Ivan, meu parente, será? Não lembro, não conheço. Mas se é Franco, é gente boa. Então, onde eu tá lá? 1 mais 4, 5. É a fase da mudança. É quando ele vai sair da ressonância dos pais para ser quem ele é, né? O que eu vim fazer nessa vida, né? Então, é um período muito, eu diria, sensível, perigoso, sei lá se perigoso é a palavra certa, mas, assim, se a criança, o adolescente não teve uma boa base de pai e mãe, é onde ele se perde, né? Se passa alguém com uma força maior, tudo isso que a gente está vendo por aí, não vou entrar em mérito de questão nenhuma, mas assim, o adolescente, ele é um alvo fácil, vamos dizer assim, né? E se ele não vem com uma base robusta de mãe e de pai, é onde ele se perde nesse caminho e nesse momento, certo? Por isso que tem a terceira chance, que é Deus, né? Se ele conhece Deus até os 21 anos, ele segue de boa. E passa nos 28, né? Vamos lá, 28 anos, 2 mais 8, 10, que dá 1. Isso é a numerologia, tá, gente? Que é de Pitágoras também. 1 é a fase é o primeiro que fala com Deus, né? O 1 é a minha vida, são as minhas escolhas, eu já não dependo mais do meu pai e da minha mãe para me ajudar a escolher o meu caminho. Então, eu escolho, é quando você se casa, outro grande acontecimento. Quem se casou com 20, 21, vai se separar com 28, ou por perto disso, né? São os grandes acontecimentos que tem de 7 em 7 anos, né? Então, detalhe, se lá atrás a base não foi boa de lado nenhum, e se ele não conheceu Deus, não teve uma boa fase de mãe, não teve uma boa base de pai e de mãe e de Deus, com 28 anos ele é convidado a se retirar. Ele não passa. Tem até no YouTube um documentário que fala é o Clube dos 27, que são artistas que sucumbem nessa fase, com 26, com 28, com 27. No Brasil também a gente tem bastante artistas que não passam, né? Aí tem que ver a história de cada um, porque aí eu já não conheço, né? Mas assim, lá eles dizem que isso é mais ou menos teoria da conspiração, mas não é teoria da conspiração, hein? Não é. Acreditem, não é. Bom, se estamos aqui, passamos, né? Então, que bom que passamos. Isso é sinal que nós tivemos alguma base, ou de Deus, ou de pai, ou de mãe, né? Ou de todos, ou de dois, sei lá. Então, com 28 anos, eu vou para a vida, né? É a fase do eu. O que eu vim fazer aqui? Será que a faculdade que eu fiz era isso que eu queria fazer? Quando, às vezes, a pessoa resolve fazer outra faculdade porque ela descobre que não é aquilo, porque uma primeira faculdade ela fez por causa dos pais, por uma imposição dos pais, e, de repente, ela resolve fazer o que ela quer. Então, é a fase das escolhas, das próprias escolhas, sabe? Quando o amor da vida dela é ela que vai escolher ou não, né? Enfim, mas assim, são as próprias escolhas. É a fase do eu, é o que a gente chama do eu. Já entramos no segundo setênio, tá? No segundo ciclo do setênio, que é o ciclo da luta, tá? Então, aí vai até os 42, tá? Então, 35 anos é a fase de trabalho. Então, suponhamos que você já tenha casado, já teve filhos. Aí nós vamos falar de quê? De grana, nós vamos falar de trabalho. Então, é a fase que você vai escolher o que você vai fazer da sua vida. Ou vai ficar... Seja bem-vinda, Vanessa.
você vai escolher. Eu tô recapitulando da live da semana passada. Com 35, dá número 8. 8 fala do quê? É um número magnânimo, é um número que fala de dinheiro, e muito dinheiro. É a fase que você tem que se colocar na vida. É a fase que aquela profissão que você escolheu vai te estabilizar, vai te dar o sustento para a vida, né? E aí, boa noite, Fernanda, seja bem-vinda. E aí você continua, né? Fase dos 42. 42, a soma das 6 é a fase... 6 é família, tá? Então, vamos imaginar... Gente, eu estou falando da teoria dos setênios, que é o caminho que a gente deveria seguir. Esse é o caminho que está traçado para nós. Entende? Aí você fala, mas eu não fiz isso nesse setênio. Tudo bem, às vezes você pode fazer no outro, certo? O que não pode é ficar 3 setênios sem fazer, sem cumprir a rota, certo? Então, 35,8 é fase que você tá ganhando dinheiro, tal. Chega nos 42, eu tô passando correndo aqui, ó. 42, se reunir com a família, com amigos. A energia do número 6 é uma energia yin, então é uma energia feminina, é uma energia de receber amigos em casa, de estar no meio das pessoas, não é uma fase de solidão. Se você ganhou dinheiro dos 35 aos 42, é quando você está comprando uma casa, pensando na família, comprando um sítio, uma casa na praia, enfim, é um investimento para a família, certo? 49 anos, morte e renascimento. Por que morte e renascimento? 9 com 4, 49 anos dá 13, que é a soma dá 4. Então, o 4, peraí, 42, 49, 9, 10, 11, 12, 13, que dá 4, 13, né? O número 13, geralmente a gente não desdobra quando a gente tá falando de karma, né? Então, ele é um número forte, tanto que eu sou taróloga também. Na carta do tarô, o número 13 é a carta da morte, que fala de morte e renascimento, certo? Então, com 49, o que você escolheu para fazer profissionalmente é a chance que você tem, que se não foi aquilo que se você fez aquilo sem, tipo, você já não vê mais graça naquilo, aí você olha, é a hora de quê? De refazer. É a hora de modernizar a sua empresa, de atualizar, de mudar alguma coisa, entende? Ou você vai mudar de lugar, ou você vai mudar de funcionário, ou você vai mudar uma parede, ou você vai mudar o esquema, ou enfim. Você vai mudar alguma coisa ou agregar alguma coisa à sua empresa. Ele fala muito da parte profissional, tá? Dos 49 anos, né? Muita gente faz transição de carreira nessa fase, né? Descobre que o que fez até ali não era aquilo e aí volta e resolve fazer outra coisa, que foi o meu caso, né? Olha, gente, tudo isso é quântico. Então você fala assim, mas daqui 7 anos, então eu tenho que saber exatamente o que eu vou fazer. Não, a vida vai te levando. É quântico, as coisas estão acontecendo. Mesmo que você não faça certinho esse caminho, o caminho ele existe, ele está sendo feito, entende? Aí, sabe aquela... Quando você vê alguém, que você conhece alguém, que você fala, nossa, a vida daquela pessoa flui maravilhosamente bem, né? Ela tem tudo. E por que as coisas não acontecem comigo? Porque com certeza ela entrou no flow. Ela está fazendo, ela está seguindo os setênios. E mesmo às vezes sem saber. Mesmo sem saber. Porque depois que a gente descobre, passa a conhecer essa teoria, a gente sai correndo atrás do setênio. Foi o meu caso. E deve ser o caso de vocês também. A gente vai parar para analisar o que ficou no meio do caminho, né? Tem alguma coisa emperrada e por que tá emperrado, né? Em que fase emperrou que não passou, né? Muito louco isso. Mas é fantástico, gente. 56. Aí a gente já entrou dos 49, a gente já pula pro terceiro ciclo, tá? Que na verdade são 4 ciclos. Eu falei na semana passada que são 3, mas são 4. O terceiro ciclo é o da espiritualidade. Geralmente quando as pessoas vão ficando mais velhas, quando elas ficam, principalmente quando viram avós, né? O que a gente fica? Mais espiritualizada. E isso também é quântico.
não é? Porque a pessoa não precisa ir à igreja ou frequentar alguma religião, não. Ela simplesmente fica mais espiritualizada. Ela sempre coloca, vai com Deus, fica com Deus, que Deus te abençoe, e ela tá sempre abençoando. Pode prestar atenção. Por que as vovozinhas são tão fofas, né? E elas têm essa pegada de abençoar mesmo, e é uma delícia ficar perto, porque você quer aquilo, você quer aquela bênção, né? Elas têm a bênção no olhar, né? Olha que lindo isso. Por quê? Porque é natural, é quântico. Nós vamos nos transformando nisso, né? Eu sou vovozinha, eu já posso falar. É mais ou menos isso. E esse caminho que eu escolhi para fazer a minha transição de carreira é esse conhecimento, é exatamente isso. Então, vamos lá. Então, o 56 é dar palestra. É aquele que sai falando, é o líder espiritual. É aquele que sai levantando a bandeira de alguma coisa que ele acredita pro lado espiritual. Entende? Ele só fala coisas para elevar a humanidade, né? Para quem não me conhece aqui, eu era cabeleireira a vida inteira, fui cabeleireira, né, colorista. Então, eu comecei... Boa noite, Vanessa. Eu comecei a atrair um perfil de clientes diferente das que já eram de costume, né? Pessoas que vinham buscar alguma coisa a mais, não só a beleza externa, mas elas vinham buscar, elas confiavam muito em mim para falar dos seus problemas, enfim. E eu sempre tinha uma palavra para elevar. Eu sempre tava elogiando de alguma forma, mesmo que ela não... Gente, assim, é uma coisa tão que vem de dentro, sabe? Às vezes a pessoa quer cortar o cabelo para fazer isso, e a gente fala, nossa, olha, começa a ver os pontos positivos da pessoa, é isso? Começar a ver os pontos positivos da pessoa, coisas que ela não via nela, né? Então eu começava a mostrar para ela o valor que ela tinha, e isso eu comecei a prestar atenção, que isso começou a ficar mais recorrente, né? Cada vez mais eu atraía pessoas desse jeito. E isso começou, a, inclusive, me atrapalhar, né? No lado financeiro, né? No meu trabalho, porque eu sentava, eu ficava conversando, enfim. E aí eu fiquei doente, né? Porque até então eu também não tinha prestado atenção, que eu já era uma terapeuta, né? Eu já terapeutizava nos salões. E aí eu fiquei doente, né? Tipo, já que eu não entendi a mensagem, Deus, o universo faz o quê, né? Ele manda uma cacetada e fala, minha filha, para prestar atenção no que tá acontecendo com você. E aí eu fiz a minha transição de carreira, enfim. E estamos aqui hoje, né? Então, com 56, e para quem não sabe também, eu completei 60 anos, dia 3 agora, né? 60 anos. E com 56 é a pessoa que já sai falando. Ela encosta no poste, né? A pessoa aqui, né? Encosta no poste, já tá falando com o poste, se não tiver ninguém para ouvir, é mais ou menos isso, né? Com 63 anos, ela é um psicólogo natural. Com 63 anos, é aquela pessoa que vai fazer atendimento gratuitamente no sentido de, tipo, às vezes eu tô falando com alguém, eu tô passando informações, eu vou ensinando, eu quero ajudar todo mundo, eu queria que todo mundo entendesse e olhasse isso com os meus olhos, que ouvisse com os meus ouvidos, a importância que isso tem na vida da gente. Fernando, seja bem-vindo! A importância que isso tem na vida da gente e o tanto que é fantástico quando você fala assim, nossa, com tal idade aconteceu isso comigo, aí você vai olhar lá nos setênios, é isso. Aí você fala, nossa. Obrigada, Eliana. Obrigada, meu anjo. É o setênios, é o rejuvenescimento, eu já vou entrar no tema, tá, gente? Então, com 63, a pessoa já é o psicólogo natural. É aquele que ele atende as pessoas, ele já... Mesmo que todo mundo precisa de ser terapeuta, não. Mas, na verdade, todos nós acabamos sendo terapeutas. Todos nós somos terapeutas, né? Quando você tá perto de alguém, que você consegue colocar uma coisa boa na cabeça de alguém, quando você fala alguma coisa que aquela pessoa toca o coração da pessoa, você já é um terapeuta. O tempo todo a gente faz isso, né? Com 70 anos, ó, e 63, 3 mais 6, 9. 9 é o número da totalidade também, né? O 9, quem chega no 63, no 9, ele já passou por todos os números. Então, ele tem a sabedoria de todos os números.
né? E aí, ele vira quem? Quem é o 9? O 9 é aquele que todo mundo que olha para ele vai... tem vontade de perguntar alguma coisa para ele, porque acha que ele tem a resposta do que a pessoa precisa. Isso é quântico, tá? Então, assim, o 9, só que o 9 tem o seguinte, ele tem essa obrigação. Ele tem que fazer caridade, é obrigação mesmo. Ele tem que fazer caridade, ele tem que ser uma pessoa empática, tá? Porque a quem mais é dado, mais é exigido. Veja bem, 63 anos, 6, 3, que é a soma dá 9. Tem os números, né, de Nikola Tesla, né, que são os números mágicos, né, que o total dá 9. E por que ele é mágico? Porque ele é o sábio. Ele é o sábio. Ele já sabe tudo com 63. Gente, tô chegando lá, hein? Com 63, hein? Eu vou estar fazendo live aqui. Então, olha o quão maravilhoso é isso. Aí vamos lá. 70 anos. 70 anos, volta lá para os 7 anos, gente. 70 anos é um mago. É um mago. O que o mago faz? Ele se retira, porque o 7 é bem isso, né? O 7 é o número do investigador, é aquele que vai fazer investigação, é aquele que vai buscar conhecimento, é aquele que vai falar assim, isso aqui eu quero saber mais que isso. Ele tá sempre investigando, ele tá sempre querendo saber mais. Ele sai da rota do social, tá? Porque ele precisa estudar, ele precisa ativar a mente dele, ele precisa estar com ele mesmo, tá? Vamos lá. Com 77 anos, 7, 7, 14, que dá 5, de novo. Ele quer trazer mais informações para o mundo. O que ele passou estudando naquele setênio dos 70, ele começa a trazer. Então, ele começa a falar para os netos, ele começa a falar com os amigos. Ele é o holístico, é o social, é o curandeiro. É aquele que você fala, eu tô com uma dor aqui, ele sempre tem uma receitinha de um chá, ele sempre tem alguma coisinha para passar para todo mundo, né? Para a família. E, infelizmente, nem sempre a família já ouve mais as pessoas com essa idade. Vamos lá. Com 84, 8 mais 4, 8 mais 4, 9, 10, 11, 12, que dá 3, a soma dá 3. Lembra que eu falei na live passada? Quem é o 3? É o feliz. 3 é aquele senhorzinho ou senhorinha que vai pro karaokê, que ele quer cantar, ele quer entretenimento, ele quer brincar. É aquela pessoa que quer estar no meio de grupos. Quem tem vovô e vovó aí, vai falando pra mim, pode escrevendo. Se tem pessoas nessa pegada. Quer dizer, se não tiver, é o que deveria estar fazendo, né? Veja bem, gente, com 91 anos, 91, 9 mais 1, 10, 1 de novo. Ele pode querer montar uma empresa ou liderar se já tem uma empresa. Se a pessoa tem conhece alguém que tem essa idade, se essa pessoa tem uma empresa e a família que cuida, nessa idade ele quer ir para a empresa, ele quer uma sala na empresa, ele quer olhar para o que ele tem, para o que ele fez, porque ele volta para o número 1, que é meu, o que eu tô fazendo aqui, entendeu? O que eu construí é a fase do eu, do número 1, do primeiro que fala com Deus, né? Com 98 é a mão na massa. 98 é mão na massa, que a somatória dá 8. É trabalhar, é fazer, se a pessoa tiver nessa pegada. E agora eu vou continuar e vou falar para vocês daqui a pouco por que eu vou continuar, tá? Com 105 anos, o que a gente lembra? Niemeyer, né? Ele quer resgatar os familiares. Sabe aquelas histórias que as famílias se juntam para fazer aquelas festas, porque fulano tá fazendo 100 e poucos anos? Então, é essa fase. Ele quer regeneração dos antepassados. Olha que coisa linda isso, né? E com 112, ele administra o dinheiro da família, ele é do financeiro. Ele vira um verdadeiro xamã, né? E as pessoas podem até achar que essa pessoa já já não tá mais lúcida, já não tem condições de fazer mais isso tudo. Agora eu vou falar uma curiosidade para vocês aqui. Tem uma cidade que chama Badari. Essa cidade é no pé do Himalaia, nos montes do Himalaia. Isso é de conhecimento ayurvédico, tá?
Essas pessoas não envelhecem lá, tá? Agora eu vou entrar no tema da live de hoje, gente, que é rejuvenescimento. Por que eu tô falando tudo isso? Porque a importância dos setênios. Porque quando você cumpre os setênios, quando você entra no flow dos setênios, quando você passa por ele exatamente como tudo que eu falei aqui, como é pedido para ser feito, você não envelhece. Porque você entra no flow você entra no flow dos setênios. Então você não envelhece, né? Albert Einstein, ele provou que o tempo e o espaço, eles coabitam no aqui e agora. Olha, isso é científico. No aqui e agora. E que o passado, o presente e o futuro também coabitam no aqui e agora. Entende? São universos paralelos, vamos dizer assim. Né? É meio confuso isso, mas eu só tô dando uma Renato, seja bem-vindo. Eu só tô dando uma prévia aqui. Daqui a pouco eu vou contar por quê, né? Então, assim. Então, até Albert Einstein, ele tem o dedo dele nos setênios, né? Algumas religiões e até alguns acadêmicos de estudos dos setênios mesmos, eles não aceitam que as pessoas possam viver mais do que foi escrito para o seu destino, né? Porém, a matemática, a astrologia científica e a física de Albert Einstein e as estatísticas comprovam que a longevidade é relativa e depende das crenças e do tipo de vida de cada um, né? Sabe quando você vê uma pessoa que você fala assim, nossa, o tempo não passou para você, olha como você tá bem, não sei o quê. Então, assim, você não tem noção do tempo, o tempo tá passando e você não tem a noção dele, né? Olha que coisa interessante. O momento que você vive, sabe quando você encontra com as amigas? Eu já vou voltar aí, tá? Eu não tô perdida, não. Quando você vai, tá com as amigas, que você dá risada, se mata de rir. Quando você olha no relógio, você fala, nossa, o tempo passou que eu nem vi. Nesse momento de felicidade, vamos dizer assim, todas as suas células elas se regeneram. O seu corpo, tá? Isso é fisiológico, suas células se regeneram. Quando você fica assim, nossa, olha lá, vou trabalhar hoje, né? Ou tipo, hoje sextou, né? Todo mundo, a célula de todo mundo tá se regenerando, porque todo mundo vai ficar sábado e domingo em casa. É mais ou menos isso. Quando você fica todos os dias na sua rotina e você não é feliz com a sua rotina, quando você não é feliz com as coisas que você tem, quando você não é grato com as coisas que você tem, quando você fica contando as horas e você olha e fala, nossa, ainda tá hora. Esses momentos, as suas células, elas estão degenerando. Olha que coisa interessante, né? E o que é o certo, né? Quando você não vê o tempo passar, é porque você está no aqui e agora. Você está ocupado vivendo alguma coisa maravilhosa. Você está ocupado vivendo com pessoas maravilhosas que te acrescentam, né? Então, que nem eu tô aqui, eu tô fazendo uma coisa que eu amo fazer, que é falar sobre isso. Então, daqui a pouco eu vou olhar e falar, meu Deus, a hora passou que eu não vi. Com certeza, as minhas células, nesse momento, nessa 1 hora, elas já estão se regenerando, certo? E no momento que eu paro para fazer algo que eu não gosto, para trabalhar no que eu não gosto, para fazer o que eu não gosto, estar com quem eu não gosto, as minhas células degeneram. Faz sentido, gente, para vocês? Vai falando aí. Tô muito rápida. Vai interagindo comigo aí, por favor, para ficar mais fácil. Podem fazer perguntas. Entende? Então, assim, entre o espaço e o tempo, existe o flow, existe o aqui e o agora. Então, quando você vai tomar banho e você curte aquele momento que você tá no banheiro tomando banho, você não tá pensando nas contas para pagar, suas células estão se regenerando, tá? Quando você tá num lugar que você não gosta, que você não quer, fazendo o que você não gosta, o que você não quer, e nem tudo a gente pode falar. Então, Ana, seja bem-vinda. Então, quando você tá fazendo coisas que você não quer, vivendo um momento que você não quer, as suas células estão degenerando.
Entende? Gente, tá fazendo sentido? Falem comigo. Isabela, seja bem-vinda. Então, gente, é sobre isso, é estar no aqui e agora. A gente ouve muito essa coisa do estar no... Ah, tem que estar no aqui e agora. Mas a gente não entende muito bem o que é estar no aqui e agora. Tá todo mundo no aqui e agora, né? Não. Quando você está de corpo e alma, quando você está vivenciando aquilo e sentindo cada segundo, cada momento, e você não vê o tempo parar, que bom, Eliana, obrigada. Então, quando você está vivendo isso, e você está feliz com isso, com o que você vive, né? Isso é uma coisa meio de resiliência, né? Quando você vive algo, e mesmo que não esteja do jeito que você quer, mas você fala, amanhã vai ser melhor, amanhã vai melhorar. De repente você está plantando coisas para colher amanhã e você espera, porque você acredita em algo mais. Gente, isso tem a ver com fé. Isso tem a ver com fé. A gente roda, 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 roda e cai onde? Na fé. Se você tem fé, você tem brilho, você brilha se você tem fé, certo? E o tempo para você não vai vê-lo passar. Entende? Aquela coisa também que a gente fala, a beleza tá nos olhos de quem vê, é isso mesmo. É isso mesmo. Entende? Então, olha, é tudo muito interessante isso, ó. E o tempo, ele não é apenas psicológico, e esse tempo, ele não é apenas psicológico ou cronológico, pois o nosso organismo se degenera na espera rotineira da vida e se regenera quando estamos concentrados em algo que nos agrada ou que nos faz sentir paz, né? O tempo fora do nosso planeta Terra, é diferente de outros planetas e de outro. Aí a gente vai entrar em outra, vai pegar uma. Gente, isso aqui é muito extenso. E eu quero falar de uma outra coisa importante também, sobre os chakras, né? Os chakras. Os chakras, todo mundo sabe que são vórtices que eles não ficam dentro da gente, eles ficam no nosso campo etérico, né? E nós temos esses chakras. O espaço também tem os chakras. E esses chakras, eles são conhecidos como portais, né? Quando a gente mantém esses chakras alinhados através de meditação, gente, olha uma coisa importante para te trazer para o aqui e agora, meditação. Aquela meditação silenciosa, não ouvindo música. Aquela meditação que você sente 5 minutos por dia. 5 minutinhos por dia. Senta e silencia sua mente. Não precisa ficar pensando, eu não posso pensar nada, não posso... Deixa a sua mente. Os barulhos vão fazendo parte do processo, tá? 5 minutos por dia. Depois você vai ficando mais um pouquinho. Quando você consegue fazer isso, você abre esses portais. E você entra no flow com os chakras do universo. Olha que coisa doida. Porque a antroposofia estuda isso, né? São os reinos, né? O mineral, vegetal, animal e hominal, né? É isso que a antroposofia estuda, que é da teoria dos setênios, que validou a teoria dos setênios. Então, quando você entra no flow com o universo, com o planeta Terra, com tudo que existe aqui, que nós fazemos parte disso, você entra numa conexão com o universo. A gente pode até dizer que você entra numa conexão com Deus, né? Sendo que ele está aqui dentro de cada um, né? Então, quando você entra nessa conexão, você entra no flow. Percebe? Você entra no flow. Quando você entra no flow, aí você entra na sequência dos setênios, né? Então, vamos lá. Uma coisa interessante. Quem estava aqui semana passada, eu pedi para fazer isso. Acho que não sei se vocês têm papel e caneta, mas pensa assim comigo. 7, 14, 21, primeiro ciclo. Depois nós vamos pro 28, 35, 42, né? Depois 49, 56 e 63. Quando você está... Peraí que eu preciso fazer isso aqui pra mim, senão eu vou me perder. 7, 14, 21. 28, 35, 42, 49, 56, 63. Vamos lá.
Quando você tá com 28 anos, se tiver alguém aqui com 28 anos e tua vida não tá legal, né? O que você tá fazendo? Você está com algum BO a ser resolvido de 0 a 7 anos. Algum BO com a sua mãe. Quando você tá com 49 anos, tem alguém aqui com 49? Coloca pra mim, tem alguém aqui com 49 anos ou tá nesse 40, 50, 48, 47, que já tá beirando o setembro do 49? Se você tem alguma coisa emperrada na sua vida, você também tem alguma coisa a resolver com o primeiro setênio da tua vida. Algum BO com a tua mãe. Certo? Kátia Chagas, 49. Então, se você não quiser se expor nem falar, mas pensa. Se tua vida não estiver no flow, se tiver alguma coisa pegando, é porque tem algum BO a ser resolvido dos 28 ou dos 7. Entende? Se tiver alguém aqui agora com 35, com 14, eu acredito que não, com 35 ou com 56 e que a vida estiver emperrada em algum setor, é algum BO com o pai. Tá? Agora é o seguinte, esse pai e essa mãe, dos 28 e 49, que eu falei que é do setênio da mãe, que é de 0 a 7 anos, quando eu falo de mãe, eu posso estar falando, assim, todas as mulheres da sua vida, que passarem pela tua vida, se é para homens, são esposas, amigas, chefes, todas têm a ver com a tua mãe. Porque a primeira referência feminina da tua vida é tua mãe. Então, por ressonância, nós atraímos para nós tudo que tem a ver com a ressonância da nossa mãe. Porque é o que o nosso cérebro identifica. Certo? 35 anos, 56 anos. Se tiver alguma coisa emperrada, tem a ver com o pai. Aí você fala, não, mas eu não tenho, tá tudo bem resolvido com meu pai. Ah, mas meu marido, entendeu por quê? Porque todos os homens da sua vida, todos os homens, claro que tem importância na tua vida, certo? Que tem alguma influência na tua vida. Todos os homens também têm a ver com o seu pai. Porque o nosso cérebro, a primeira referência masculina é o nosso pai. Então, tem até aquele ditado que diz, as mulheres casam com os pais e os homens casam com as mães. E é isso mesmo, é nesse sentido. Por ressonância. Por isso que quando é pequeno, está sob a ressonância da mãe e de 7 a 14 é na ressonância do pai. Tudo é por ressonância, porque nós somos vibração pura. Nós somos energia pura. Nós somos frequência. Entende? Olha como funciona. Gente, tá muito confuso? Porque para mim isso já tá tão, assim, já tá tão no flow que eu fico assim maravilhada com isso e eu quero passar rápido e às vezes eu tô sendo rápida demais, né? Então, se você tá com 63 anos, por volta desse setênio, e tem algum BO, alguma coisa que você viveu com 21 anos, pode ter a ver com religião, pode ter a ver com Deus. Religião, não vou falar de religião, tá? Pode ser alguma coisa da tua fé. Com 63 anos, tem algo que não está muito bem esclarecido, não está muito bem colocado, porque lembra que a nossa base é mãe, pai e Deus? Então, é essa base que nos leva para a vida toda. Tá fazendo sentido, gente? Tá todo mundo quietinho. Gente, pode perguntar. Entende? Então, por que eu falei do rejuvenescimento? Porque se você rejuvenesce, automaticamente você fica longevo, né? Porque se você não envelhece, você não adoece, né? A tendência é você viver mais, né? A gente não tá falando aqui de morte matada, né? Só de morte morrida. Então, como que você se mantém no flow? Como que você se mantém jovem, né?
Teu espírito pode estar jovem. Hoje em dia, a gente vive muito mais do que os nossos pais, do que os nossos antepassados. A gente está esticando um pouquinho isso, né? Por quê? Porque tem muita gente tendo esse conhecimento e muita gente nesse flow. Tem muita gente que não, mas tem muita gente que sim, né? Então, o que que eu quero passar para vocês aqui? Essa maravilha desse conhecimento. Deixa eu ver aqui. Gente, já faz 45 minutos que eu tô falando aqui. É sério isso? Meu Deus. Socorro, Deus. Eu fiz um negócio aqui e não consigo tirar. Meu Deus, como é que tira daqui? Eu não vou mexer, senão eu vou sair da live. Vocês estão me vendo? Tá todo mundo me vendo? Vocês estão me vendo, gente? Eu não vou mexer aqui, senão eu vou sair da live aqui. Dia 29 de julho, eu estou abrindo a minha mentoria para passar esse conhecimento com todo o embasamento que precisa ser passado. O que eu falei para vocês aqui em 45 minutos, eu vou levar 8 encontros para explicar e contar tudo, inclusive sobre os chakras, como que funcionam, qual a importância de cada um, trabalhar, nós vamos fazer vivências dentro desse período de 8 encontros quinzenais, tá? Então, quem tiver interesse, quem conhecer alguém que tiver interesse, que acha que é pertinente esse assunto, o que que é isso? Autoconhecimento, né? Todos nós temos problemas na nossa vida de relacionamento, não é verdade? Por que que a gente tem problema de relacionamento? Porque nós viemos para nos relacionarmos com pessoas, né? O nosso aprendizado vem daí, né? A gente se relaciona, a gente vai aprendendo uns com os outros, vai passando por perrengues, e conhecendo pessoas maravilhosas, outras nem tanto, mas enfim, todas que a gente precisa encontrar essas pessoas para aprender. A gente está aqui para isso. O que que é o autoconhecimento? Eu falo de me conhecer, né? Que é isso que eu tô passando para vocês. Mas quando eu me conheço, automaticamente eu conheço o outro. Porque isso é um modus operandi, é uma engrenagem, e todos nós funcionamos dessa mesma forma. Certo? Que nem os setênios. Os setênios, ele tá aí. As leis universais estão aí. Tá aí para todo mundo. E quer queira, quer não, elas estão acontecendo. E você pega o bonde andando ou não. É uma escolha. Você querer se conhecer ou não. Entende? Então, assim, para quem que é essa mentoria? Para todo mundo. Para quem quer se autoconhecer, para quem quer quem precisa melhorar os seus relacionamentos, né? Porque quando você se conhece o outro, né? Porque semelhante atrai semelhante. Nós também atraímos por ressonância pessoas na nossa frente para nos desafiar, né? Para mostrar as nossas sombras, né? Para quê? Para a gente aprender, para a gente olhar o que a gente tem que trabalhar e resolver esse BO. Entende? Então, gente, é isso. Dia 29 de julho vai começar às 19h30 a mentoria com o nome de Seven, que vem dos setênios. E dentro dela eu vou fazer mais um monte de coisas para vocês. Serão 8 encontros quinzenais, tá? Quem tiver interesse... No link da minha bio, você entra direto pro meu WhatsApp, sou eu mesmo que atendo vocês e vamos marcar para você melhorar a sua vida, para você entrar no flow, né? Olha que maravilha, você vai aprender a lidar com as pessoas, você vai rejuvenescer, você vai regenerar suas células, olha isso, alinhar seus chakras. O que mais você quer da vida? O que mais você quer da vida? Pensa nisso. Então é isso, brincadeiras à parte. Mas assim, gente, eu não vou parar de fazer as lives, tá? Toda sexta-feira, acho que eu vou soltar uma live
e pra gente falar sobre isso. Mas o que eu tô te entregando aqui já é material, inclusive, da mentoria. É claro que na mentoria a gente aprofunda, ela vem muito mais embasada, né? Ela vem com cientificamente embasada, né? Eu já vou passar tudo. E assim, na verdade, eu já vou fazendo atendimento para as pessoas, entende? Vou falando para cada um o que cada um tem para resolver e a gente vai trabalhando isso junto, tá? Serão 8 encontros, tá? Se precisar, eu estico mais um, mas 8 encontros é o suficiente para você entrar no flow da vida. No flow da vida. Tenta se imaginar. Tenta se imaginar. Faz as contas. Que setênios você tá? O que você tá fazendo com esse setênio? Né? E detalhe, se você falar assim, nossa, eu não tô fazendo nada do que eu tinha que fazer nesse setênio, não tem problema. A gente resolve, você volta. Porque se você não voltar, não tenha medo, a vida te para. De alguma forma, a vida te para. Para você olhar para onde... Oi, recalcula a rota. Oi, Waze. Né? Se você não parar, a vida para você, para que você recalcule a sua rota. Então, aproveita essa oportunidade e trace o seu caminho, né? Você mesmo recalcula a sua rota. Não espere ter uma doença para você recalcular a sua rota, né? Eu tive que ficar doente, eu vim pela dor, não vim pelo amor, né? Mas eu tô aqui oferecendo para vocês pelo amor, tá? Então, quem tiver interesse ou conhecer alguém que queira, ou que vocês acham que é pertinente, que tá passando por alguma situação difícil e que tá precisando desse conhecimento para entender melhor qual é a tua importância nessa vida, né? O que você tá fazendo com você e por você, né? A ideia é essa, é colocar você nos trilhos, né? Porque existe um caminho, né? É como se fosse a gente vive pegando atalho, saindo fora do trilho, mas qual é a ideia? É que todo mundo entre no trilho, para que todo mundo evite sofrimento, né? Às vezes a gente, por ignorância no sentido de não saber e não conhecer, a gente erra muito, a gente peca muito, a gente cai em ciladas que a gente mesma às vezes arma pra gente. Por quê? Porque toda a responsabilidade de tudo que acontece com a gente é nossa. É nossa, não é de ninguém, né? É o que nós fazemos com nós mesmos, né? Aí você fala assim, mas fulano fez isso comigo. Não, você fez isso com você. 50% da responsabilidade é sua. Mesmo lá de trás, de 0 a 7 anos, de 7 a 14, é por ressonância. Lembrem-se disso. Ressonância. Vocês nunca mais vão esquecer isso. Gente, fala comigo, alguma pergunta? Vou ficar aqui esperando. Alguma pergunta? Vocês gostaram do tema? Eu falei muito rápido. Foi de fácil entendimento. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu falar já que ninguém quer falar comigo. Prestem bem atenção. Vivem menos os que se deixam abater pelo desânimo, porque vivem na rotina e insatisfeitos, ao passo que vivem mais aqueles que buscam a alegria e a satisfação, não vendo o tempo passar. Tudo na vida pode ser mudado quando entendemos o jogo do universo e respeitamos suas regras. Olha que coisa interessante, isso tudo é como se fosse um jogo. E quando você entende como se joga e as regras de como se joga esse jogo, fica mais leve, fica mais fácil. É como se você tomasse sua vida nas suas mãos. Entende? E não ficasse à deriva, né? À mercê dos intempéries da vida. Não, você toma a sua vida nas suas mãos, você toma a responsabilidade para si e dirige a sua vida. Dirigente, você dirige a sua vida.
Falem comigo. Gente, nenhuma pergunta. Nossa, eu tô ficando boa nisso, hein? Porque se ninguém tá perguntando nada, é sinal que eu fui muito clara. Perguntem, por favor. Vou contar uma coisa. Na hora que eu abri o Instagram, eu coloquei filtro, né? Aí eu falei que eu ia brincar com vocês, que nem eu fiz na chamada dos stories, né? Falei, eu vou colocar filtro e depois eu tiro. Aí eu falei, não. Aí eu olhei e falei, não, vou deixar sem filtro já pra entrar desse jeito, pra entrar de cara mesmo. Gente, vocês vão me deixar aqui falando sozinha. Fui muito clara, Eliana? Que bom! Eu tô ficando muito boa nisso, então. Alguma pergunta, Eliana? Fez sentido na tua vida? Gente, quando eu aprendi isso, quando eu ouvi isso pela primeira vez da teoria de setênios, e eu vi a professora falando, e ela passou tão rápido de todas as idades. Ai, a internet travou. Gente, vocês estão me ouvindo agora? Fiquei muito tempo travado ou não? Aqui pelo menos não. Estão perguntando aqui se na mentira. Peraí. Gente, eu vou ter que pôr óculos. Na mentoria, se eu consigo avaliar cada caso, sim. Sim. Sim, Ana. Cada caso. E a gente vai de caso a caso. E você sabe o que é o mais interessante? Que quando a gente vai trabalhando caso a caso, a gente vai aprendendo com os casos dos outros, né? E outra, se está todo mundo numa mentoria, quem tá ali é por ressonância. As pessoas se juntam. Todo mundo que tá aqui é por ressonância. Tudo na nossa vida é por ressonância, gente, por vibração, por frequência, certo? Então nós estamos aqui todos por uma frequência, certo? Então, Ana, sim, cada caso é um caso. Gente, se travou aí, se travou aqui, eu nem vi. Mas ficou muito tempo fora? Eu, hein? Eu costumo dizer que essa mentoria é para quem se tem algum profissional da área de terapia e não conhece ainda. Ai, que bom. Se alguém não conhece às vezes você é terapeuta, mas você tem outras habilidades e não conhece, né? Esse tema. Então ele é muito pertinente e ele ajuda muito, inclusive na hora de fazer um atendimento terapêutico, certo? Porque quando eu vou fazendo a ficha de anamnese e já pergunto a data de nascimento, ali eu já tenho a idade, ali eu já tenho o signo, ali eu já faço um panorama. Eu já vejo a numerologia da pessoa, pela numerologia eu já sei em que fase que ela tá dos setênios, entendeu? Se de repente da reclamação da pessoa eu já sei o que ela tá aspectando lá de trás, o que ficou lá atrás, qual é o BO da fase que ela ficou lá atrás, entende? E aí assim, eu vou passando num funil, numa peneira, certo? E aí vai sobrando e a gente vai achando o caminho, vai investigando, vai achando o caminho e aí a gente consegue atingir o alvo, certo? E quando a gente chega nesse alvo, o que a gente faz? Eu sou hipnoterapeuta também, a gente ressignifica, a gente dessensibiliza, né? Com o conhecimento de medicina germânica também, a gente dessensibiliza a questão, o trauma, ou às vezes até desliga. Pode desligar, pode ir à remissão, certo? Aquele trauma. A gente não pode mudar a história da pessoa e a ideia nem é essa, né? Porque faz parte da vida dela. Mas a gente pode dar uma floreada, a gente pode tirar aquele peso, né? Que foi colocado, ou que ela própria colocou naquela situação.
Então, quando você tem esses dados, fica muito mais fácil. Para quem não é terapeuta e você quer ter esse conhecimento, que nem você tá num setênio de 28, aí você fala, gente, com 35 eu já vou entrar nesse setênio. Então, você percebe que quando você tem um mapa, fica muito mais fácil para você trafegar, para você chegar no lugar que você quer chegar. Entende? Então, isso para mim, assim, é de um valor, assim, inestimável, né? Quanto vale a sua vida, né? Quanto vale você aprender a lidar com a sua vida? Quanto vale você saber como você funciona? Quanto vale você melhorar os seus relacionamentos, né? Quanto vale isso para você? Né? Para mim vale muito, muito, muito. Então, mais alguma pergunta, gente? Deixa eu dar uma rodada aqui, ver se tem alguma pergunta. Na mentoria, a resposta da Ana, a internet deu uma travada, aqui travou, já voltou. Ninguém mais quer saber nada? Então, assim, gente, isso é muito rico. Isso é muito rico. E isso nos foi deixado de presente, né? Mas por ignorância no sentido de não saber, tá? Né? Porque nos foi tirado esse conhecimento. Né? Por motivos que não me cabe aqui falar sobre, né? Não vou dissertar sobre. E nem é escuso mais, né? Não são motivos escusos, porque já nem escuso é mais. Mas, enfim. Tá tudo aí. Eu faço votos que vocês coloquem isso na vida de vocês. Quem for entrar na mentoria, eu tô à disposição. Estou com 34 anos. E a sensação da vida parada, 34, ó, na fase do eu. Na fase do eu. Aí nos 34, você tá parado no pai. 34, parada no pai. Você tem marido? Se não for marido, né? E geralmente quando tem alguma questão com o marido, mesmo assim está ligado ao pai, tá? Pode ser, gente, quando eu falo de marido, pode ser patrão, chefe, pode ser irmão, pode ser primo, algum homem que tenha algum peso, né? Porque você já tá chegando nos 35. Então você já está sob a ressonância dos 35. Certo? Esse assunto é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. É uma coisa que não dá pra... Assim, nunca mais isso sai de mim. É um aprendizado. Depois que você vê, não tem como desver. É mais ou menos isso. Você vê, não tem como desver mais. E isso, o interessante é que você vai fazendo pra tua vida e vai fazendo pra vida dos outros. Você acaba ajudando os outros também. Não tem como passar batido por isso. Entende? Por que tem uma vida estagnada? O que é que está acontecendo? Por que você está parada? Né? Tem algum motivo nisso? Né? Tem que ver. Aí tem um monte de outras coisas que a gente tem que aprofundar mais. Né? Ana, estou à sua disposição, tá? Do link da minha bio, você entra diretamente em contato no meu WhatsApp, tá? E aí a gente conversa, tá? Mas assim, agradeço imensamente. Já deu o nosso horário. Sexta-feira que vem eu venho com mais... Dentro desse tema também, até a mentoria, eu só vou falar de setênios, tá? E sempre os setênios, ele traz novidades, né? Nós vamos fazer alinhamento dentro da mentoria, alinhamento dos chakras, trabalhar cada chakras durante uma semana, para poder alinhar. Quem sair da mentoria vai sair totalmente alinhado, né? E assim, são coisas que às vezes a gente deixa de fazer os 5 minutinhos por dia de uma meditação mais calada, uma coisa mais centrada, uma coisa voltada para nós mesmos, né? A gente está sempre voltada para o outro e nunca para nós. Então, quando você para pensar em você, você também está fazendo pelo outro, né? Pensa nisso. Mais alguma pergunta? Semana que vem eu venho com mais coisas mais informações sobre os setênios, gente. Quem quiser, de repente, dar uma... você quer que eu fale mais de que setênio? Você quer que eu dou
que eu fale mais de setênios mais da fase biológica, para quem tem filho pequeno, né? Olha a importância para quem tem filho pequeno, gente. Para quem tem filho de 0 a 7 anos. Olha a importância para quem tem filhos de 0 a 14 anos. Para quem tem filhos adolescentes. Como lidar com esses filhos? Olha o mundo como ele está hoje, né? E quando você conhece o caminho, gente, os setênios para quem tem filhos de 0 a 7 anos é o começo da vida deles. E você já tem a rota para poder colocar teu filho nos trilhos para que ele não se perca tanto. Olha que coisa doida. Olha que maravilha que é isso, né? Se você tem sobrinhos, se você tem, sei lá, crianças na sua família, se você pode passar para as pessoas, quem é que não quer que os teus filhos andem nos trilhos, né? E ainda mais um conhecimento que vem de Deus, um conhecimento que nos foi deixado por avatares, né? Eu chamo de avatares, gente, porque eu tenho quase certeza que Hermes Trismegisto, com certeza Jesus foi uma reencarnação de Hermes Trismegisto também, né? Que depois ele encarnou como Thoth, né? Que Hermes Trismegisto é o pai da medicina egípcia, né? Então, entre várias encarnações, depois veio o Buda, enfim, eu tenho quase certeza que Hermes Trismegisto também foi uma encarnação de Jesus, né? Para trazer e deixar tanto conhecimento, né? Pitágoras deve ter sido um dos seus discípulos também, que nos trouxe muito conhecimento. Eu trabalho com fisiognomonia também, que é a leitura facial, que nos diz muita coisa a respeito de nós mesmos, né? Tá na cara, né? Eu fiz mentorias também dizendo, né? O nome da mentoria é Tá na Sua Cara. Porque a nossa vida tá na nossa cara, né? Com manchas, com pintas, com verrugas, com cicatrizes. Tudo que você tem no seu rosto. Evelyn, seja bem-vinda. Com tudo que você tem no seu rosto, com a boca, né? Aqui é o nosso mental, aqui é o nosso emocional, aqui é o nosso campo de ação. Como que a gente age, né? Então, a gente pensa, sente e age. Pensa, sente e age. Então, pessoas que têm muitas espinhas no rosto, na testa, né? No mental, ou na parte emocional, ou no campo de ação. Então, gente, assim, é fantástico tudo que nos foi deixado. E às vezes a gente não precisa, às vezes não, a gente não precisa gastar os tubos, sabe? E ir tão longe para buscar conhecimento. O conhecimento, ele tá aí, ele tá ao alcance de todo mundo, né? Basta você se interessar. Infelizmente, a gente só se interessa, eu tô falando até por mim mesmo, a gente só se interessa quando a gente passa por uma doença, que foi o meu caso, né? Antes de eu ficar doente e ir buscar ajuda, quantas vezes o universo não deve ter tentado me avisar e eu nem liguei para nada. E eu nem me dei ao luxo, eu também não sei, né? Mas com certeza ele me avisou, porque eu adquiri uma doença crônica. E o que é uma doença crônica? O que é o crônico, né? Eu te avisei, eu te avisei, eu te avisei, eu te avisei. Esse é o crônico, uma doença crônica faz isso, né? Até ela virar crônica, quantas vezes eu devo ter sido alertada e eu nem vi, né? Eu tava no flow da onde, né? Onde que eu tava com a minha cabeça? O que eu tava vivendo, né? Que eu nem dei importância a isso. E aí, se você não para, eles dão um jeito de te parar. O universo, ou Deus, ou a fonte, seja lá o nome que você der. Você é parada para você olhar para o que você tem que olhar. Então, gente, o que eu indico para vocês, antes que a vida te pare e se autoconheça, tá? Que esse é o caminho. Esse é o caminho. Certo? Gente, muito obrigada. Obrigada por vocês terem ficado comigo até agora. Essa live, talvez a gente deixe gravada. Mande para o maior número de pessoas que vocês puderem, que vocês acharem que vai gostar de ouvir, que vai gostar que vai se interessar, né? Alguém que esteja com a vida parada, que nem a Ana, né, Ana? Porque alguém que esteja doente, né? Porque as doenças, elas param a gente.
As doenças nada mais são do que bênçãos na nossa vida, para que a gente pare para olhar para algo que está estagnado lá atrás, para algo que ficou enroscado lá atrás, e a gente simplesmente passou por cima, certo? Adriana entrou agora e a gente já tá saindo. Gente, muito obrigada. Um beijo no coração de vocês. E espero que isso tenha feito muito sentido na vida de vocês, como sempre fez na minha vida, tá? E eu estou à disposição de vocês. A mentoria começa dia 29/7, 29 de julho, tá bom? Às 19h30, é uma segunda-feira, e os encontros serão quinzenais, tá? Porque como a gente vai trabalhar com chakras também para dar tempo de reverberar. E precisando, Ana, se você tiver aí ainda, precisando não, no meio dessa mentoria, dependendo do caso, eu também posso atuar com hipnose, entendeu? Aliás, eu vou atuar com tudo que eu sei, gente, com tudo que eu sei. O que é mentoria? É empacotar tudo que eu sei e entregar para vocês, e é isso que eu vou fazer, certo? Então, um beijo no coração de vocês e eu aguardo vocês no meu WhatsApp, tá bom? Um excelente final de semana. Gente, aqui em São Paulo tá um frio do caramba. Eu não sei de onde vocês são, mas se tiver frio, que vocês estejam bem agasalhadas e bem quentinho no lar de vocês, tá bom? Um beijo grande e até sexta-feira que vem, hein? Quem tiver que falar comigo antes já fala, tá bom? Um beijo. Obrigada a você, Ana. Obrigada a todos que são presentes, tá bom? Tchau, tchau.